Tem um tipo de inferno que não faz barulho, não tem explosão, não tem tragédia épica, não tem plateia olhando, não tem manchete, não tem ninguém te apontando na rua. É um inferno limpo por fora e devastado por dentro. É quando o despertador toca cedo, mas você aperta para mais 5 minutos, sabendo que no fundo não são 5 minutos. É mais um pedaço da sua vida sendo entregue para a mesma versão cansada de você. É quando a luz do celular bate no teu rosto ainda no escuro do quarto. E antes mesmo de levantar, você já sente aquele peso no peito. Não porque algo terrível aconteceu naquela manhã, mas porque nada mudou. Porque você acordou dentro da mesma mente, do mesmo corpo negligenciado, da mesma rotina morna, da mesma promessa quebrada na noite anterior. Você abre a janela e o dia entra, mas não entra como começo. Entra como repetição. Mais um dia igual. Mais uma tentativa de se convencer de que amanhã vai ser diferente. Mais uma conversa interna, onde você finge que ainda está no controle. Mais uma noite em que você vai deitar-se odiando em silêncio. Esse é o ciclo que ninguém quer viver, mas quase todo homem conhece. O ciclo de começar e parar. O ciclo de prometer e não cumprir. O ciclo de sentir vergonha e esconder. O ciclo de cair, levantar pela metade, se distrair, se anestesiar e cair de novo. O ciclo de assistir a própria vida escorrendo enquanto você continua dizendo para si mesmo que ainda tem tempo. E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas. A sensação de que ainda dá para empurrar por mais um pouco, de que ainda dá para adiar, de que ainda dá para brincar com a própria ruína sem pagar o preço agora, de que ainda dá para desperdiçar mais uma semana, mais um mês, mais um ano, porque um dia você vai se organizar, um dia vai acordar motivado, um dia a ficha vai cair, um dia as coisas vão se encaixar. Só que a vida não quebra esse ciclo por pena. O tempo não respeita potencial. E a identidade de um homem não é construída pelo que ele sente que poderia ser. Ela é construída pelo que ele repete. Então, presta atenção nisso. Talvez o seu maior problema hoje não seja a falta de talento, nem a falta de oportunidade, nem a falta de inteligência. Talvez o seu maior problema seja algo muito mais humilhante e muito mais simples. Você se acostumou a viver abaixo da sua consciência. Você sabe o que deveria fazer, mas não faz. Você sabe quem está se tornando, mas continua. Você sabe que está se perdendo, mas negocia mais um pouco. E essa negociação diária vai te matando sem deixar sangue no chão. Porque o homem não se destrói só quando afunda completamente. Ele se destrói quando aprende a conviver com um nível baixo de miséria interna. Quando normaliza a bagunça no quarto, a bagunça na mente, a bagunça no corpo, a bagunça no foco. Quando começa a chamar decadência de fase. Quando chama covardia de cansaço. Quando chama autoabandono de estou só passando por um momento difícil. Não, tem momentos difíceis, sim. Mas existe também o momento em que o homem usa a própria dor como desculpa para continuar sendo alguém que ele já não respeita. E talvez essa mensagem seja para esse exato momento da sua vida. Talvez você não esteja no fundo do poço da forma como imaginava. Talvez você ainda esteja funcionando. Talvez ainda esteja saindo, postando, sorrindo, trabalhando, conversando, fazendo o mínimo necessário para parecer bem. Mas por dentro você sabe que tem alguma coisa apodrecendo. Você sabe que existe uma distância cada vez maior entre o homem que você mostra e o homem que você encontra no espelho quando ninguém está olhando. E é essa distância que vai envenenando tudo, porque não existe paz para o homem que trai a própria consciência todos os dias. Se essa mensagem já bateu em você, deixa o like como um sinal de que essa verdade te encontrou. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de reconstrução comigo e compartilha esse vídeo com alguém que também está preso nesse ciclo e precisa quebrá-lo antes que seja tarde. Porque o que destrói um homem nem sempre é o caos. Às vezes é a repetição, é o quarto escuro, é a cama bagunçada, é o copo largado na mesa, é o treino adiado, é a ligação que não foi feita, é o projeto que nunca sai do papel, é o corpo ficando mais lento, é o olhar ficando mais apagado, é a alma ficando sem pulso. E quando ele percebe, não aconteceu de uma vez, aconteceu todos os dias. A vida de muitos homens não desmorona por um evento, ela desmorona por pequenas concessões repetidas até virarem identidade. Primeiro você tolera uma versão mais fraca por alguns
alguns dias, depois tolera por algumas semanas, depois por alguns meses, depois isso vira seu ambiente natural. E então acontece a tragédia silenciosa. Você para de estranhar a própria decadência. Esse é o estágio mais perigoso. Quando o homem ainda sonha, mas já não acredita. Quando fala em mudança, mas sem fogo. Quando olha para quem era e sente saudade. Quando olha para quem poderia ser e sente medo. Quando olha para quem é agora e sente vergonha. A vergonha silenciosa talvez seja uma das dores mais pesadas que existem, porque ela não grita, ela sussurra. Ela aparece quando você vê alguém da sua idade avançando e não sente inveja, sente um vazio. Ela aparece quando alguém te pergunta como estão as coisas e você responde: está tudo certo, sem coragem de abrir a verdade. Ela aparece quando você se promete uma mudança e, no fundo, uma parte sua já não leva essa promessa a sério. Esse é um lugar perigoso, porque quando a sua própria palavra perde valor dentro de você, não é só a disciplina que morre, é a confiança interna, é a estrutura do homem, é a relação entre você e a sua própria identidade. E é por isso que quebrar esse ciclo não é sobre produtividade, não é sobre ficar ocupado, não é sobre parecer focado, não é sobre consumir mais conteúdo motivacional, é sobre resgatar a autoridade da sua palavra dentro de si, é sobre poder dizer eu vou fazer, sem que uma parte de você ria por dentro, é sobre olhar para o espelho sem precisar desviar, é sobre parar de carregar aquela sensação humilhante de que você está assistindo a sua vida acontecer de fora. Talvez você já tenha tentado mudar várias vezes, talvez já tenha começado dieta, treino, rotina, leitura, foco, disciplina, talvez já tenha apagado aplicativos, comprado caderno, organizado quarto, feito lista, acordado cedo por 3 dias e achado que agora ia. Talvez já tenha sentido aquele entusiasmo inicial e talvez, como quase sempre, tenha voltado para o mesmo padrão, voltado para a mesma lentidão, voltado para a mesma fuga, voltado para o mesmo vício de se abandonar. E cada retorno desses foi arrancando um pouco mais do seu respeito por si mesmo, porque doía menos fracassar quando você ainda acreditava que era só uma fase, mas agora dói diferente. Agora dói porque você começou a suspeitar que não está apenas vivendo um momento ruim, está construindo um homem fraco por repetição, e nenhum homem suporta essa verdade por muito tempo sem quebrar por dentro. Por isso hoje nós vamos até o fim nessa ferida, sem frase pronta, sem maquiagem emocional, sem papo bonito para te deixar confortável na mesma cela. Hoje a gente vai encarar a estrutura desse ciclo, como ele nasce, como ele te prende, como ele destrói teu respeito próprio e principalmente como ele é quebrado, não por impulso, não por motivação, não por uma madrugada inspirada, mas por uma decisão tão séria que a sua versão antiga não consiga sobreviver a ela. Porque existe uma coisa que você precisa entender agora. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer rotina, antes de qualquer plano, o homem que você quer ser não nasce no dia em que tudo fica fácil. Ele nasce no dia em que você se cansa de ser cúmplice da sua própria ruína. E esse dia pode ser hoje. Todo ciclo destrutivo começa de um jeito discreto. Quase nunca começa com um colapso total. Começa com pequenos atrasos na alma, pequenas desistências internas, pequenas concessões que parecem inofensivas. É o treino que você diz que vai fazer depois. É o sono bagunçado que você trata como detalhe. É a alimentação largada que você chama de falta de tempo. É o celular virando companhia emocional. É a procrastinação sendo usada como anestesia. É o ambiente ao seu redor refletindo exatamente o estado da sua mente. Desorganizado, pesado, parado. No começo, isso parece administrável. Você ainda consegue funcionar, ainda consegue parecer normal, ainda consegue dar risada, ainda consegue dizer para si mesmo que vai resolver. Mas o problema do ciclo não está no que ele faz com o seu dia, está no que ele faz com a sua identidade. Porque toda vez que você repete um comportamento que contradiz o homem que quer ser, você envia para si mesmo uma mensagem. E a mensagem não é racional.
irracional, ela é visceral, ela vai se infiltrando por baixo das palavras. Ela diz: você não é esse cara, você não sustenta o que fala, você não termina o que começa, você não aguenta desconforto, você foge, você adia, você se trai. E quando essa mensagem é repetida muitas vezes, ela deixa de ser uma dúvida e vira autoconceito. É aí que o ciclo fica realmente cruel, porque você já não está apenas brigando com hábitos ruins, você está brigando com uma narrativa interna consolidada, uma versão de você que já espera o fracasso, que já prevê a desistência, que já olha para qualquer recomeço com um cinismo cansado. Você vira um homem que até quer mudar, mas já começa duvidando de si. E existe algo profundamente doloroso nisso, porque no fundo, a maioria dos homens que estão travados não é preguiçosa como dizem. Eles estão fragmentados. Eles têm energia para imaginar uma vida melhor, mas perderam a capacidade de confiar no próprio comando interno. Eles vivem uma guerra estranha, desejam evolução, mas obedecem aos impulsos que os degradam. Imagina isso como uma casa. Por fora, talvez ainda esteja inteira, mas por dentro, viga por viga, ela está cedendo. Ninguém vê o primeiro estalo, ninguém percebe a primeira rachadura, ninguém se assusta com a primeira infiltração, mas ela está lá. E um dia, a casa cede. A maior mentira que um homem pode contar para si mesmo é: isso não é tão grave. É grave, sim. É grave quando você perde presença. É grave quando seu rosto vive cansado. É grave quando você já não consegue terminar o que começa. É grave quando o prazer rápido manda mais em você do que o seu propósito. É grave quando você vai dormir com a sensação de que desperdiçou o dia pela 10ª vez seguida. É grave quando a sua própria consciência te acusa o tempo inteiro e, ainda assim, você continua repetindo. Porque isso rouba uma coisa central: dignidade interna. Muita gente acha que dignidade é o jeito como os outros te veem. Não é. Dignidade, para um homem, é poder conviver com a própria consciência sem sentir nojo do próprio padrão. E é exatamente isso que o ciclo vai corroendo. Primeiro, ele bagunça teu horário. Depois, bagunça tua constância. Depois, bagunça tua mente. Depois, bagunça tua autoestima. Depois, bagunça tua visão de futuro. E quando você percebe, já não está só vivendo mal, está acreditando menos em si. Essa talvez seja a parte que mais machuca. A perda de fé em si mesmo. Não a fé religiosa, não a fé abstrata, mas aquela fé simples, crua, essencial, de saber que você pode contar com a sua própria palavra. Quando isso desaparece, tudo pesa mais. A segunda-feira pesa, a academia pesa, o trabalho pesa, a conversa pesa, o espelho pesa, o futuro pesa, porque toda tarefa vem acompanhada de uma sombra, a suspeita de que você vai se sabotar de novo, e isso vai tornando a vida cinza. Os dias deixam de ter força dramática. Não existe nem glória, nem tragédia aberta. Só uma repetição burocrática de sobrevivência emocional. Você acorda, rola o celular, faz o que dá, empurra, se distrai, sente culpa, promete mudança, repete, acorda, rola o celular, faz o que dá, empurra, se distrai, sente culpa, promete mudança, repete. Esse é o ciclo. Não é só um mau hábito, é uma prisão feita de repetição sem consciência. E o pior é que muitos homens se tornam especialistas em parecer funcionais enquanto estão quebrando por dentro. Aprendem a responder mensagens, aprendem a trabalhar no automático, aprendem a fazer o mínimo social, aprendem até a parecer tranquilos. Mas quando a porta fecha e o quarto fica em silêncio, a verdade aparece inteira. A cama desarrumada não é só uma cama desarrumada, ela é um reflexo. O copo esquecido na mesa não é só um copo, é um sinal. A roupa jogada no chão não é só bagunça, é desordem internalizada. A madrugada acordado sem necessidade não é só insônia, é fuga. O vídeo atrás de vídeo, conteúdo atrás de conteúdo, distração atrás de distração, não é só passatempo, é medo de ficar sozinho com a própria consciência, porque quando o homem fica em silêncio, ele escuta. Escuta que está atrasado, escuta que está se perdendo, escuta que está gastando o próprio potencial, escuta que não está honrando o que sabe que poderia construir. E como essa voz dói, ele foge. Foge com entretenimento,
foge com prazer imediato, foge com desculpas sofisticadas, foge com racionalizações bonitas. Mas fugir não resolve, só prolonga. E cada prolongamento piora a culpa, porque a consciência não vai embora. Ela espera, ela acumula, ela registra. Todo homem conhece esse tribunal silencioso, o momento em que deita e passa o dia inteiro pela cabeça, o momento em que percebe quanto tempo perdeu, o momento em que lembra das promessas feitas, das chances desperdiçadas, da energia jogada fora, da versão que poderia estar nascendo e não nasceu porque ele escolheu o conforto que mata devagar. É aí que entra uma das dores mais humilhantes da vida adulta masculina. Perceber que ninguém fez isso com você naquele dia. Foi você. Você deixou, você adiou, você cedeu, você negociou, você trocou o futuro por alívio. De novo, isso é duro de ouvir, mas é libertador quando aceito. Porque enquanto a sua ruína parecer um mistério, você continua impotente. Mas quando você entende que o ciclo é construído por repetições concretas, ele deixa de ser destino e volta a ser padrão. E padrão pode ser quebrado. Só que para quebrar, primeiro é preciso parar de romantizar o próprio estado. Parar de dizer que é só uma fase quando já virou estilo de vida. Parar de chamar de tempo difícil aquilo que na verdade é autoabandono sustentado. Parar de esperar que a vontade apareça para começar a agir, porque não é a motivação que quebra ciclo, é lucidez. Lucidez para ver que o problema não está em um único grande erro. Está no acúmulo, está no ambiente, está no corpo largado, está no sono quebrado, está no foco destruído, está na mente acostumada com dopamina barata, está na covardia diária de evitar o que precisa ser enfrentado. E perceba como isso vai roubando não só resultados, mas também presença masculina. O homem preso nesse ciclo entra nos lugares mais apagado, fala com menos firmeza, olha menos no olho, tem menos energia no corpo, sente menos nitidez no pensamento, carrega uma espécie de poeira na alma, não porque nasceu assim, mas porque vem se abandonando há tempo demais. E o abandono prolongado sempre deixa marcas, marcas no rosto, marcas no físico, marcas no jeito de andar, marcas na postura, marcas na confiança, marcas na forma de se imaginar no futuro. Tem homem que não está só cansado, está desacreditado de si. E isso é diferente. Cansaço pede descanso. Desacreditar de si pede ressurreição interna. Por isso esse vídeo não é para quem quer só uma empolgação momentânea. É para quem percebeu que existe um padrão se fechando em volta da própria vida. É para quem sente que todo dia igual virou uma sentença. É para quem cansou de prometer, falhar, esconder e repetir. Porque tem uma hora em que você não precisa de mais conteúdo, precisa de confronto. Confronto com o fato de que o ciclo continua, porque em algum nível ele ainda está sendo permitido. Você ainda está deixando, você ainda está aceitando, você ainda está cedendo terreno para a mesma versão que já provou que te enfraquece. E enquanto você tratar isso como detalhe, nada muda. Agora vem a parte que a maioria evita, porque até aqui talvez você tenha se reconhecido, talvez tenha sentido dor, talvez tenha lembrado de dias, noites, promessas e fracassos. Mas existe uma verdade mais funda, mais desconfortável, que quase ninguém quer encarar. O ciclo que te prende não continua porque ele é forte demais. Continua porque você ainda o alimenta. Essa frase dói porque ela tira da frente todas as neblinas, tira o misticismo, tira a fantasia, tira a ideia de que existe uma maldição invisível te perseguindo. Não, existe padrão, existe reforço, existe repetição, existe conivência. Você talvez diga que quer mudar, mas quantas vezes na prática você protegeu os comportamentos que te destroem? Quantas vezes você chamou de merecimento aquilo que era indulgência? Quantas vezes você disse só hoje, sabendo que esse só hoje já te custou meses? Quantas vezes você teve clareza e mesmo assim escolheu anestesia? Essa é a verdade dura. O problema de muitos homens não é ignorância, é dissociação. Eles sabem, mas agem como se não soubessem. Sabem que o sono ruim destrói a energia. Sabem que o excesso de tela destrói o foco. Sabem que o corpo largado rouba a autoestima. Sabem que a desordem externa
alimenta a desordem interna. Sabem que a procrastinação cobra juros emocionais. Sabem que o prazer rápido cria uma mente fraca. Sabem que a fuga diária está sabotando a vida, mas continuam. E quanto mais continuam, mais tentam criar explicações sofisticadas para não chamar as coisas pelo nome. Chamam acomodação de exaustão. Chamam medo de prudência. Chamam covardia de estou processando. Chamam desistência de estou me respeitando. Chamam autoabandono de estou vivendo no meu tempo. Nem sempre, mas muitas vezes, sim. E você sabe quando está mentindo para si. Talvez seja a pior mentira de todas, porque ninguém precisa desmascarar você. A sua consciência já viu tudo. A verdade dura é que o ciclo não se sustenta sozinho. Ele é mantido por microescolhas, por pequenas autorizações internas, por negociações invisíveis que você faz consigo. Você acorda e já cede. Senta para trabalhar e cede. Sente desconforto e cede. Sente tédio e cede. Sente ansiedade e cede. Sente vazio e cede. Você não está só sentindo demais. Você está obedecendo demais ao que sente. E um homem que obedece a todo impulso perde a capacidade de governar a própria vida. É aqui que muitos se confundem. Acham que disciplina é rigidez vazia. Acham que disciplina é punir a si mesmo. Acham que disciplina é virar uma máquina sem emoção. Não. Disciplina, nesse contexto, é recuperar governo interno. É deixar de ser puxado por qualquer vontade do momento. É interromper a tirania do impulso. É provar para si mesmo, na prática, que a sua consciência tem mais autoridade do que o seu conforto. Porque enquanto isso não acontece, nada do lado de fora resolve. Pode ter mais dinheiro, pode ter mais tempo, pode ter mais ferramenta, pode ter mais conhecimento, pode ter mais oportunidade. Se o homem continua emocionalmente viciado em alívio imediato, ele vai estragar a própria chance do mesmo jeito. Essa é outra verdade que ninguém gosta de ouvir. Você pode sabotar até a bênção, pode sabotar oportunidade, pode sabotar relacionamento, pode sabotar crescimento, pode sabotar paz, pode sabotar a própria evolução. Não porque quer conscientemente, mas porque o seu padrão interno ainda está comprometido com a versão antiga, e a versão antiga sempre tenta sobreviver. Ela não quer morrer, ela quer negociar, ela quer te convencer de que amanhã começa, ela quer transformar desconforto em desculpa, ela quer manter pequenas portas abertas para o velho vício, para o velho ritmo, para a velha mediocridade. A versão antiga adora frases como: não precisa exagerar, você está se cobrando demais, só hoje, amanhã você compensa, todo mundo falha, você merece relaxar, você já sofreu muito, depois você volta. E perceba, várias dessas frases podem até parecer razoáveis isoladamente. O problema é o contexto. O problema é que, na boca de um homem já acostumado a se abandonar, elas viram ferramentas de auto-engano, porque existe descanso real, mas existe também fuga disfarçada de descanso. Existe autocompaixão legítima, mas existe também permissividade destrutiva vestida de sensibilidade. Existe flexibilidade inteligente, mas existe também frouxidão crônica. E só você sabe, no fundo, quando está sendo honesto e quando está apenas tentando aliviar a culpa sem mudar o padrão. Talvez isso esteja te apertando agora. E tem que apertar, porque a virada não nasce onde tudo é confortável. Nasce quando a verdade finalmente encosta na sua garganta e você percebe que continuar assim vai custar caro demais. Vai custar anos, vai custar potência, vai custar presença, vai custar oportunidades, vai custar respeito próprio. Vai custar a relação que você poderia ter com você mesmo. Tem homens que não perderam tudo financeiramente, mas perderam a coisa mais valiosa, a sensação de solidez interna. E sem isso, até as conquistas ficam ocas. Porque por fora, algo pode estar acontecendo, mas por dentro, o homem sabe que ainda está rachado. Sabe que ainda está vulnerável ao mesmo padrão. Sabe que ainda não virou a chave de verdade. E você não vai virar essa chave acumulando mais intenção. Vai virar acumulando integridade. Integridade não no sentido moralista, mas no sentido de alinhar discurso e ação, pensamento e prática, desejo e movimento, consciência e escolha. É aí que um homem começa a voltar para si. Não quando se sente pronto, mas quando para de pedir autorização para a própria fraqueza. Não quando a vida fica leve, mas quando ele decide que o peso da disciplina é menor do que o peso da vergonha. Não quando tudo ao redor
melhor coopera. Mas, quando ele entende que a cooperação mais importante tem que vir de dentro. Se essa mensagem está te atravessando no meio, deixa o like para fortalecer esse tipo de verdade aqui no canal. Se inscreve para seguir nessa reconstrução passo a passo. E compartilha esse vídeo com um homem que parece forte por fora, mas por dentro está sendo engolido pelo mesmo ciclo. Porque ninguém quebra um padrão profundo apenas querendo muito. Quebra quando entende que a permissividade tem um custo. Quebra quando o homem se enoja da repetição. Quebra quando a desculpa perde o brilho. Quebra quando o alívio imediato deixa de parecer vantagem e começa a parecer veneno. Você não precisa de mais uma fantasia de transformação instantânea. Precisa encarar que o ciclo foi treinado. E tudo o que foi treinado pode ser destreinado, mas não sem dor. Sim, dor. Porque quebrar o ciclo dói. Dói dormir mais cedo quando a sua mente quer fuga. Dói levantar cedo quando o corpo quer arrastar. Dói treinar quando você está desacostumado a se respeitar. Dói organizar quando sua mente está viciada em caos. Dói dizer não quando o impulso grita. Dói sustentar o tédio quando você foi treinado para estímulo constante. Dói fazer o que precisa ser feito sem aplauso, sem pressa, sem prazer imediato. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Dói mais isso ou dói mais continuar vivendo como está? Dói mais o desconforto do ajuste ou a humilhação da repetição? Dói mais o esforço da disciplina ou o peso de se tornar um homem em quem você não confia? Dói mais a renúncia de agora ou o arrependimento acumulado de depois? Todo homem precisa responder isso em algum momento da vida, porque cedo ou tarde a conta chega. Chega no corpo, chega na mente, chega no olhar, chega nas oportunidades perdidas, chega na sensação de atraso, chega na maturidade que não veio, chega na vergonha de saber que você tinha mais dentro de si do que aquilo que deixou nascer. E quando essa conta chega, não adianta dizer que queria diferente. Você precisa ter vivido diferente. Essa é a verdade dura. A sua vida não muda quando você entende. Muda quando você interrompe. Interrompe o impulso, interrompe o ambiente, interrompe a desculpa, interrompe a rotina decadente, interrompe a amizade com a própria fraqueza, interrompe a velha identidade. Porque o ciclo não quebra com reflexão infinita. Ele quebra com ruptura prática. E ruptura prática não é espetáculo. É decisão repetida em silêncio. Existe um momento na vida de um homem que parece pequeno por fora, mas por dentro é um terremoto. É quando ele se vê, não no espelho físico apenas, mas naquele espelho interno que mostra o que ele está se tornando. Talvez isso aconteça numa madrugada. Talvez aconteça quando a casa está em silêncio. Talvez aconteça depois de mais um dia desperdiçado. Talvez aconteça no banheiro, olhando para o próprio rosto cansado sob uma luz fria. Talvez aconteça ao abrir a câmera sem querer e estranhar a própria expressão. Talvez aconteça ao perceber que a sua energia já não entra nos lugares como antes. Talvez aconteça ao encontrar uma foto antiga e notar que havia mais vida no teu olhar. Esse momento é brutal, porque ele não é só triste, ele é acusador. Você percebe que não está apenas vivendo abaixo do seu potencial, está se afastando de si. E quando um homem sente que está se afastando de si mesmo, tudo ao redor perde cor. O trabalho vira peso, o lazer vira fuga, o descanso vira entorpecimento, as conversas viram atuação, os planos viram ficção. Você começa a funcionar, mas sem presença, a existir, mas sem direção, a sobreviver, mas sem honra. Talvez ninguém perceba, talvez a sua família ache que está tudo normal, talvez seus amigos nem imaginem o nível de guerra interna que existe aí dentro. Talvez você ainda cumpra obrigações suficientes para não parecer em colapso, mas por dentro você sabe que algo rachou. É como andar dentro de uma casa onde tudo ainda está de pé, mas você escuta estalos vindo das paredes. Você continua andando, continua sentando, continua vivendo ali, mas já sente que a estrutura está comprometida, já sente que alguma coisa não vai aguentar por muito mais tempo. Esse é o colapso interno. Não é quando o mundo te abandona, é quando você percebe que vem se abandonando. E isso fere num lugar que quase não dá para explicar. Porque um homem aguenta muita dor externa quando ainda sente que está do lado de si mesmo. Mas quando ele sente que virou traidor da própria consciência, a dor muda de natureza, fica mais pesada, mais íntima, mais corrosiva. Você passa a carregar uma sensação estranha de irrelevância. Não
Não porque sua vida não tenha valor, mas porque sua ação perdeu firmeza, sua presença perdeu nitidez. Você sabe que não está ocupando o espaço que deveria ocupar dentro da própria história. E ninguém consegue viver assim para sempre sem endurecer ou desmoronar. Alguns endurecem, ficam cínicos, param de sonhar, passam a zombar de qualquer tentativa de mudança. Chamam profundidade de drama, chamam disciplina de exagero, chamam ambição de ilusão, fingem que tanto faz. Outros desmoronam em silêncio, ficam mais isolados, mais apáticos, mais lentos, mais anestesiados, vão deixando a vida passar com uma tristeza sem nome. Mas existe um ponto em comum entre os dois. Ambos perderam o contato vivo com a possibilidade de renascer, e é por isso que o colapso interno pode ser perigoso ou sagrado. Perigoso se ele te empurra para a resignação, sagrado se ele te força a parar de mentir. Tem horas em que quebrar por dentro é o começo da verdade, porque enquanto você ainda consegue sustentar a narrativa de que está tudo administrável, nada muda. Mas quando a máscara interna cai, quando você percebe o tamanho da distância entre o que fala e o que vive, o chão abre. E nessa abertura entra a luz. Só que antes da luz vem a vergonha. Vergonha de ter desperdiçado tanto. Vergonha de ter prometido tantas vezes. Vergonha de ter insistido em padrões que já sabiam o final. Vergonha de ter chamado de azar aquilo que era desordem. Vergonha de ter deixado a versão mais fraca mandar por tanto tempo. Essa vergonha pode te destruir se você fizer dela identidade, mas pode te reconstruir se você fizer dela combustível de ruptura. O problema é que muitos homens, quando chegam nesse ponto, tentam escapar da dor com mais distração, mais estímulo, mais vídeo, mais prazer rápido, mais fantasia, mais fuga, como se conseguindo se sentir melhor por algumas horas, a estrutura inteira fosse se reorganizar sozinha. Mas não vai, porque o colapso interno não pede entretenimento, pede honestidade. Honestidade para dizer: eu não estou bem, eu não estou inteiro, eu não estou vivendo do jeito que sei que deveria viver, eu estou me tornando alguém que eu mesmo não respeito. E se eu continuar nesse ritmo, vou perder anos que nunca mais voltam. Essa frase tem peso, porque ela devolve gravidade à sua vida. Você para de tratar seus dias como se fossem descartáveis. Para de viver como se a juventude emocional fosse infinita. Para de brincar com o tempo. O homem amadurece de verdade quando percebe que o desperdício não machuca apenas o calendário, machuca a alma. Cada dia mal vivido vai deixando resíduo. Cada fuga repetida vai dessensibilizando. Cada promessa quebrada vai desgastando a musculatura da confiança interna. E uma hora, a dor não é mais não consegui. A dor é estou me perdendo. Talvez essa seja a frase central desse bloco. Homens não entram em crise apenas porque falham. Entram em crise porque sentem que estão se distanciando da própria essência. E quando isso acontece, até o espelho vira julgamento. Você lava o rosto e sente que não limpou o peso. Você arruma o cabelo e continua se achando apagado. Você veste a roupa e ainda assim sente que há algo sem forma. Porque a crise não é estética, é identitária. É a sensação de que o seu corpo está presente, mas a sua força interna não ocupa mais o mesmo espaço. Você vira uma espécie de sombra funcional de si. E o mais cruel é que, quanto mais tempo isso dura, mais difícil parece acreditar que é possível mudar. Não porque seja impossível, mas porque o homem vai perdendo memória de quem era quando ainda tinha fogo. Vai esquecendo como era acordar com propósito, como era cumprir o que prometia, como era sentir orgulho de pequenas vitórias, como era andar mais inteiro dentro do próprio peito. Mas eu quero te dizer uma coisa importante aqui. O fato de você estar em colapso interno não significa que terminou. Significa que o velho modo de existir não aguenta mais. Isso é diferente. Talvez o que esteja morrendo em você não seja o potencial, seja a tolerância à mentira. Talvez o que esteja em crise não seja a sua capacidade, seja a sua paciência com a decadência. Talvez o que esteja apertando o seu peito não seja só tristeza, seja a consciência
consciência pedindo ruptura. E quando a consciência pede ruptura, não adianta ceder. Ela volta, ela insiste, ela cutuca, ela expõe, ela te puxa de volta para a pergunta inevitável: até quando? Até quando mais um dia igual? Até quando mais uma madrugada vazia? Até quando mais uma promessa furada? Até quando mais um ano de potencial enterrado? Até quando você vai deixar a sua vida ser governada por estados emocionais passageiros? Essas perguntas incomodam porque são justas. E talvez você não precise fugir delas desta vez. Talvez você precise sentar no escuro com elas e finalmente permitir que te atravessem. Porque tem homem que só muda quando a dor de permanecer fica maior do que o medo de recomeçar. Talvez esse seja o seu ponto. Talvez o colapso não tenha vindo para te humilhar. Talvez tenha vindo para arrancar de você a ilusão de que ainda dá para viver dividido. Não dá. Você não consegue construir uma vida respeitável sendo conivente com a sua autossabotagem. Você não consegue sustentar paz vivendo em guerra com a própria consciência. Você não consegue carregar presença masculina real enquanto continua obedecendo a hábitos que te diminuem. Então, deixa a verdade agir, deixa doer, deixa apertar, deixa expor, porque o que é revelado com clareza pode ser reconstruído com seriedade. E talvez, justamente no lugar onde você pensou que estava quebrando, esteja começando a sua volta. Toda grande virada parece dramática quando vista de fora, mas quase nunca começa com aplausos, música alta ou um instante cinematográfico perfeito. Na vida real, a virada geralmente começa num momento seco, silencioso, sem testemunha, sem emoção grandiosa. Ela começa quando o homem finalmente se cansa. Não se cansa do mundo, se cansa da própria repetição, se cansa de negociar, se cansa de voltar, se cansa de sentir vergonha, se cansa de ver o relógio andar e a própria alma ficar para trás. Se cansa de ser arrastado por impulsos pequenos, como se fosse um menino dentro da mente de um adulto. Esse cansaço, quando amadurece, vira decisão. E aqui existe uma diferença essencial. Decidir não é desejar com força. Decidir é cortar rotas de retorno. É parar de tratar a mudança como uma tentativa e começar a tratá-la como uma exigência existencial. O ponto de virada real acontece quando você para de dizer "vou ver se consigo" e começa a dizer "isso não continua". Percebe a diferença? Vou ver se consigo ainda protege a possibilidade do fracasso confortável. Isso não continua, já muda a postura do homem diante da própria vida. No primeiro caso, você ainda está testando. No segundo, você já começou a se posicionar. Muitos homens esperam sentir confiança para agir, mas o ponto de virada pede o contrário. Agir sem ainda se sentir pronto, porque entendeu que ficar como está é mais perigoso do que se mover imperfeito. É aqui que a maturidade entra. Maturidade não é ausência de medo, é capacidade de fazer o necessário mesmo com medo. Não é entusiasmo constante, é permanência. Não é energia heróica todos os dias, é compromisso. Você não precisa sentir o fogo do começo, precisa assumir a responsabilidade do recomeço. E recomeçar de verdade tem um sabor específico. Não é euforia, é sobriedade. É olhar para o quarto e arrumar. É olhar para o relógio e dormir. É olhar para o corpo e treinar. É olhar para a agenda e cumprir. É olhar para a mente e cortar distração. É olhar para os velhos gatilhos e parar de fingir que eles não existem. O ponto de virada não acontece quando a vida fica inspiradora. Acontece quando você para de terceirizar a própria salvação para o futuro, porque o futuro não vem te buscar. O futuro responde ao que você repete hoje. E talvez você tenha romantizado demais a mudança até aqui. Talvez tenha imaginado que o recomeço verdadeiro viria com uma força quase mística, uma disposição total, uma clareza perfeita, um momento em que tudo dentro de você se alinha e você finalmente vira a chave sem resistência. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, a chave vira num ambiente comum, numa manhã comum, com o corpo ainda pesado, com a mente ainda barulhenta, com a vida ainda bagunçada. A diferença é que, dessa vez, você não obedece o velho comando. Você levanta mesmo sem vontade, você faz mesmo sem prazer, você sustenta mesmo sem aplauso. E essa primeira obediência à consciência é sagrada, porque ela reabre uma porta esquecida, a porta do respeito próprio. Não um respeito arrogante, não uma autoestima inflada,
nada, mas aquele respeito silencioso que começa quando você percebe: eu disse que ia fazer e fiz. Parece simples, mas para o homem que passou muito tempo se traindo, isso é revolucionário. É como colocar a primeira pedra numa terra arrasada. Ainda não existe casa, ainda não existe estrutura, ainda não existe segurança. Mas a reconstrução começou. O ponto de virada exige que você aceite uma coisa. No começo, a sua nova vida vai parecer frágil. E isso não significa que é falsa. Significa apenas que ainda está nascendo. Você vai sentir vontade de voltar. Vai sentir saudade do alívio antigo. Vai se pegar pensando que não precisa ser tão sério. Vai querer relativizar. Vai querer folga antes de ter consistência. Vai querer recompensa antes de merecer. E é exatamente aí que a virada é testada. Porque o homem não muda quando tem um dia forte. Muda quando protege a decisão nos dias fracos. Esse é o ponto. Não é o dia em que você está animado. É a terça-feira sem brilho. É a quinta sem validação. É o domingo com gatilho. É a madrugada em que a mente tenta negociar. É o momento em que ninguém está olhando e você decide não voltar para o padrão que te destrói. Ali, a identidade muda. Não no discurso, na obediência, na repetição, na microfidelidade, aquilo que você sabe que precisa ser feito. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade de transformação, mas a sua virada pode começar com coisas pequenas e violentamente honestas. Arrumar o quarto, tomar banho cedo, dormir na hora certa, treinar mesmo no desconforto, comer como alguém que se respeita, escrever o que precisa ser feito, cumprir o que escreveu, sair um pouco do caos digital, ficar em silêncio sem fugir de si, olhar para a própria vida com seriedade. Não subestime pequenas ações quando elas são feitas com espírito de ruptura, porque não é o tamanho externo que define a força da ação, é a identidade que ela está reforçando. Quando um homem que vinha se abandonando levanta cedo e cumpre o básico, ele não está apenas sendo produtivo, ele está dizendo ao próprio sistema nervoso, à própria mente, ao próprio caráter: eu não pertenço mais totalmente àquela versão. Isso tem força. Talvez você não sinta no primeiro dia, talvez não sinta na primeira semana, mas o respeito volta por camadas. A confiança volta por evidência. A autoestima volta por coerência. A energia volta por alinhamento. E em algum ponto, você percebe que algo começou a mudar. O quarto já não parece uma cela. Amanhã já não parece condenação. O espelho já não parece inimigo. Ainda não está tudo resolvido. Mas o homem voltou a existir dentro da própria rotina. Esse é o ponto de virada. Não é quando a vida fica perfeita. É quando você volta a habitar a própria vida como protagonista, sem esperar aplauso, sem esperar clima, sem esperar permissão, com uma decisão silenciosa e implacável. O ciclo acabou porque eu não vou mais alimentá-lo. Depois da virada vem a parte que separa intenção de transformação, a reconstrução. E aqui muita gente erra porque ainda quer sentir progresso antes de sustentar processo. Quer colher identidade nova sem pagar o preço da repetição. Quer se reconhecer rapidamente sem atravessar a fase em que tudo parece cru, sem glamour, quase invisível. Mas reconstruir um homem não é maquiagem. É obra pesada, é arrancar infiltração, é reforçar viga, é limpar entulho, é reconstruir fundação. É trocar hábito por hábito, é educar o corpo, a mente, os horários, o ambiente, a linguagem, a postura, a relação consigo mesmo. Por isso, disciplina não é um detalhe dessa jornada, é a espinha dorsal. Disciplina é o que mantém a obra em pé quando a emoção muda. É o que impede o retorno ao velho padrão quando a novidade acaba. É o que sustenta o homem nos dias em que ele não recebe sinal nenhum de avanço. E esses dias virão. Dias em que você vai acordar sem sentir nada especial. Dias em que o treino vai parecer pesado e sem glória. Dias em que a rotina vai parecer repetitiva. Dias em que o cérebro vai implorar por estímulo barato. Dias em que você vai se perguntar se está mesmo mudando. É aí que muitos recuam, porque confundem a ausência de excitação com a ausência de progresso. Mas a verdade é o contrário. Muitas vezes, justamente quando a mudança deixa de ser emocionante,
forte e começa a ficar normal, ela está criando raiz. A disciplina faz isso. Ela normaliza o que antes parecia impossível. Ela transforma esforço em linguagem cotidiana. Ela pega algo estranho e vai tornando familiar. Ela ensina o homem a não depender de estados de ânimo para cumprir o que precisa ser feito. No começo, você luta para fazer. Depois você aprende a fazer mesmo sem querer. Depois, aquilo passa a fazer parte de quem você é. É assim que a identidade muda, não em um salto mágico, mas por sedimentação. Então vamos falar com seriedade sobre reconstrução. Primeiro, organize o ambiente. Pode parecer simples demais para a profundidade da sua dor, mas não é. Ambiente bagunçado alimenta mente frouxa. Quando o quarto está caótico, quando a mesa está largada, quando a cama está desfeita, quando tudo à sua volta comunica desordem, sua mente recebe a mensagem de que tudo pode continuar solto. E a reconstrução exige intenção visível. O lugar onde você vive precisa começar a refletir a identidade que você está tentando erguer. Arrumar o ambiente não resolve tudo, mas ajuda a sair do estado de abandono. É um gesto físico contra a decadência. É dizer com as mãos: a bagunça não manda mais. Segundo, arrume o sono. Muito homem em crise tenta vencer a vida esgotado. Tenta pensar com clareza dormindo mal. Tenta ter força de vontade com o sistema nervoso quebrado. Tenta manter disciplina vivendo em guerra com o próprio relógio biológico. Isso sabota tudo. A madrugada excessiva muitas vezes não é liberdade, é autodestruição lenta. Dormir em horário digno é um ato de respeito próprio, é proteção da mente, é investimento em lucidez. Terceiro, use o corpo como alavanca de retorno. Treino não é só estética, treino é reordenação. Quando você treina, você ensina ao corpo que ele voltou a receber comando. Você reforça a tolerância ao desconforto. Você limpa parte da névoa mental. Você recupera a presença. Você começa a desfazer aquela sensação de apatia que gruda na pele depois de meses de abandono. Academia vazia antes do amanhecer, rua fria, suor sem plateia, respiração pesada, músculo queimando. Tudo isso parece físico, mas também é espiritual. É o homem reencontrando densidade. Quarto, corte estímulo desnecessário. Você não vai reconstruir foco enquanto alimenta o mesmo circuito que o destruiu. Excesso de rolagem, excesso de vídeo curto, excesso de ruído, excesso de dopamina barata, excesso de distração, excesso de fuga. A mente que consome estímulo o tempo inteiro perde a tolerância ao silêncio, ao tédio e à profundidade. E sem tolerância ao tédio, não existe disciplina estável, porque a disciplina mora justamente no intervalo entre o impulso e a ação correta. Aprenda a suportar menos entretenimento e mais realidade. No começo, parece vazio. Depois, parece paz. Depois, vira poder. Quinto, estabeleça promessas pequenas, mas invioláveis. Esse ponto é decisivo. Homens quebrados por ciclos não precisam começar prometendo mundos. Precisam reconstruir credibilidade interna. E credibilidade não volta com metas grandiosas que você não sustenta. Volta com acordos simples e cumpridos. Horário de acordar, horário de dormir, treino em dias definidos, tarefas essenciais do dia, tempo limitado em distrações. Pequenos compromissos que, quando honrados, devolvem ao seu sistema interno a sensação de que sua palavra vale alguma coisa. Não subestime isso. Quando você cumpre o básico por semanas, não está apenas sendo organizado, está fazendo uma cirurgia invisível na relação entre você e a sua própria consciência. Sexto, pare de se avaliar só pelo sentimento do dia. Você vai ter dias ruins, vai ter pensamentos ruins, vai ter vontade de largar, vai ter recaídas emocionais, vai ter momentos de cansaço e irritação. Isso não invalida a reconstrução. O problema é quando o homem transforma qualquer oscilação em justificativa para voltar ao padrão antigo. Disciplina adulta entende que o processo não é linear, mas também entende que sentir não é ordem. Você pode sentir desânimo e ainda agir direito. Pode sentir preguiça e ainda treinar. Pode sentir medo e ainda cumprir. Pode sentir tristeza e ainda manter o eixo. Isso é maturidade.
Sétimo, proteja as manhãs. Existe algo sagrado na primeira parte do dia. A maneira como você entra na manhã molda a textura mental das próximas horas. Se você começa mergulhado em tela, dispersão e passividade, já entregou o volante. Se começa com presença, água no rosto, cama arrumada, corpo desperto, mente sem ruído, você cria uma margem de autoridade interna. Amanhã não precisa ser perfeita, mas precisa ser intencional. O homem que quer quebrar um ciclo precisa parar de acordar como vítima do próprio impulso. Oitavo, aceite a monotonia do processo. Esse talvez seja um dos pontos mais negligenciados. O antigo você provavelmente estava viciado em extremos, ou grande empolgação, ou total abandono, ou começo intenso, ou desistência, ou promessa enorme, ou culpa profunda. A reconstrução real não vive de extremos, ela vive de repetição estável. E repetição estável às vezes parece sem graça, parece pouco cinematográfica, parece quase invisível, mas é nessa aparente falta de brilho que a nova identidade está sendo forjada. Tem dias em que a vitória será simplesmente não voltar. Não voltar para a distração, não voltar para a madrugada vazia, não voltar para o padrão que te enfraquece, não voltar para a velha versão que sempre quer só mais uma vez. Você talvez ainda não perceba, mas isso é gigantesco, porque a vida não é destruída apenas por grandes quedas, ela é destruída por pequenas permissões. Da mesma forma, ela não é reconstruída apenas por grandes feitos, ela é reconstruída por pequenas fidelidades ao horário, ao treino, à palavra dada, à limpeza do ambiente, ao corte da distração, ao sono, ao trabalho bem feito, ao desconforto suportado, ao silêncio sustentado. É por isso que disciplina não é prisão. Prisão é o ciclo. Disciplina é libertação estruturada. O ciclo te faz viver sempre reativo. A disciplina te devolve autoria. O ciclo te humilha porque tudo em você parece desgovernado. A disciplina te fortalece porque devolve eixo. O ciclo te torna refém do momento. A disciplina te reconecta com aquilo que é maior do que o momento. E então, algo começa a acontecer. Você não percebe num espelho específico, não percebe em um dia glorioso, não percebe num grande discurso. Você percebe na textura da sua presença. Seu olhar começa a ficar mais aceso, sua fala começa a ganhar mais firmeza, seu corpo responde diferente. Seu quarto comunica outra energia, sua manhã tem outro cheiro, seu dia deixa de ser empurrado e começa a ser conduzido. Ainda existe luta, claro, mas agora existe direção. Isso muda tudo. Porque um homem cansado com direção ainda pode construir, mas um homem sem direção, mesmo cheio de energia, se perde de novo. A disciplina é a ponte entre a intenção e a identidade. Ela pega a sua dor e transforma em ordem, pega a sua culpa e transforma em responsabilidade, pega o seu caos e transforma em rito, pega o seu desejo de mudança e transforma em evidência. E quanto mais evidência você acumula, menos precisa de autoafirmação vazia. Você não precisa mais ficar repetindo para si mesmo que vai mudar. Você começa a enxergar, começa a sentir o chão voltando, começa a perceber que a sua palavra, pouco a pouco, deixou de ser só som e voltou a ser comando. É aí que a reconstrução deixa de ser teoria, ela desce para a carne. E quando desce para a carne, a versão antiga começa a passar fome. Chega um momento em que a luta deixa de ser apenas contra hábitos, ela passa a ser a favor de uma nova identidade. Isso é importante porque muitos homens tentam mudar sem aceitar uma morte simbólica. Querem melhorar um pouco, mas manter vivos os velhos pactos. Querem ter resultados novos carregando a mesma mentalidade frouxa. Querem respeito próprio sem abrir mão das rotas de fuga. Querem uma vida diferente sem deixar morrer o homem que sustenta a vida velha. Não funciona assim. Existem fases da vida em que evolução não é ajuste, é substituição. Você não precisa apenas se organizar melhor, precisa deixar de ser quem trata a própria vida como algo negociável. Não precisa apenas acordar mais cedo, precisa parar de ser o homem que entrega suas manhãs à inércia. Não precisa apenas treinar, precisa parar de ser o homem que usa o próprio corpo como depósito do próprio abandono. Não precisa apenas focar mais, precisa deixar de ser o homem que se distrai para não
não se enfrentar. Percebe? A grande mudança não está no ato isolado. Está na identidade que o ato confirma. Nova identidade significa que você para de viver tentando voltar a ser quem era. Porque talvez quem você era também já estivesse incompleto. Talvez esse seja o momento de se tornar alguém que ainda não existiu. Mais sóbrio, mais firme, mais limpo por dentro, mais alinhado, mais confiável, mais inteiro. E isso exige uma conversa séria com o passado. Você precisa parar de se definir pelos dias em que falhou, mas também precisa parar de se consolar demais com a lembrança do potencial que um dia teve. O passado não pode continuar sendo álibi nem refúgio. Ele precisa virar matéria-prima. Tudo o que você viveu até aqui, inclusive os anos perdidos, a vergonha, a repetição, os ciclos, os fracassos, pode ser transformado em combustível para a nova identidade, desde que você pare de tratá-los como sentença. O homem novo não nasce dizendo, eu sou um fracassado tentando melhorar. Ele nasce dizendo, em silêncio e por evidência, eu sou alguém que já viu a lama de perto e decidiu não morar mais lá. Essa diferença importa, porque identidade não é só o que você pensa sobre si, é a forma como você se conduz diante da vida. Um homem de nova identidade não faz certas coisas não porque elas sejam impossíveis, mas porque elas já não combinam com quem ele está construindo. Isso gera uma força muito maior do que depender de resistência o tempo inteiro. Quando você decide de verdade quem está se tornando, certas escolhas deixam de ser debates intermináveis. Você não negocia tanto, você não racionaliza tanto, você não romantiza tanto a recaída. Você entende que existe um preço invisível em tudo o que faz e começa a escolher com base na identidade que quer consolidar. A nova identidade também muda a relação com a dor. Antes, dor era motivo para fugir. Agora, dor útil vira parte do caminho. Antes, cansaço era justificativa para largar tudo. Agora, cansaço é administrado, mas não idolatrado. Antes, desconforto era sinal de que algo estava errado. Agora, desconforto muitas vezes é sinal de que o velho padrão está perdendo espaço. Isso não significa brutalidade sem inteligência. Significa maturidade. O homem que está nascendo em você aprende a diferenciar exaustão real de preguiça fantasiada, aprende a diferenciar descanso necessário de fuga conveniente, aprende a diferenciar humildade de autoindulgência. E essa maturidade dá forma à presença. Nova identidade aparece no jeito de entrar no ambiente, no jeito de sustentar silêncio, no jeito de olhar para o próprio dia, no jeito de lidar com tentações antigas, no jeito de falar menos e cumprir mais. Você não precisa anunciar ao mundo que mudou. A mudança real quase sempre chega sem propaganda. Ela aparece no brilho sóbrio do olhar, na postura mais inteira, no quarto mais limpo, na agenda menos caótica, no corpo mais acordado, na mente menos espalhada, na paz de quem já não vive em guerra constante com a própria consciência. E tem mais uma coisa: nova identidade não é perfeição. Você ainda vai falhar, ainda vai oscilar, ainda vai ter dias confusos. Mas a diferença brutal está aqui. Você já não chama recaída de casa. Esse ponto é lindo e duro ao mesmo tempo, porque antes, qualquer deslize te puxava para semanas de abandono. Agora, um deslize é corrigido cedo. Antes, um erro virava licença para o caos. Agora, um erro vira ajuste. Antes, você se via caindo e pensava, já era. Agora, pensa, não vou entregar minha construção por causa disso. Essa é a mentalidade de quem começou a se respeitar de novo. A nova identidade protege a própria construção. Ela sabe o quanto custou voltar, sabe o quanto doeu se ver no chão, sabe o peso das madrugadas vazias, do espelho acusador, dos dias desperdiçados. Por isso ela trata a própria evolução com seriedade. Não paranoia, seriedade. E então surgem sinais que talvez ninguém ao redor entenda de imediato. Mas você entende. A cama arrumada deixa de ser detalhe e vira declaração. O treino no frio deixa de ser esforço e vira lealdade. O não dito ao impulso deixa de ser renúncia e vira autoridade. O sono protegido deixa de ser obrigação e vira respeito. O trabalho silencioso deixa de ser castigo e vira dignidade. Tudo isso parece pequeno para quem só vê resultado externo. Mas para o homem que viveu aprisionado em ciclos, isso é monumental.
monumental, porque significa que a própria vida voltou a ter eixo. Talvez você esteja esperando sentir uma grande metamorfose emocional, mas muitas vezes a nova identidade chega como uma sobriedade tranquila. Você não se sente um super-homem, você se sente menos fragmentado, menos dividido, menos envergonhado, menos dependente de humor, mais sólido. E essa solidez muda o futuro, porque agora você não está mais construindo em areia movediça. Está construindo sobre repetição consciente, sobre palavra honrada, sobre dores atravessadas, sobre limites claros, sobre uma relação mais limpa com o próprio tempo. No fim das contas, nova identidade é isso. Parar de pedir para a vida te tratar como alguém que você ainda não decidiu ser. Você quer respeito? Viva de modo respeitável diante da sua consciência. Você quer confiança? Acumule evidência de que pode contar consigo. Você quer uma nova fase? Pare de alimentar a antiga. Isso parece simples, mas é radical, porque te obriga a assumir que a vida que você quer exige um homem compatível com ela. E esse homem não nasce do nada. Ele é forjado no silêncio, na repetição, na renúncia, na disciplina, na coragem de não voltar. E quando isso se consolida, algo bonito acontece. Você não fica apenas mais forte, você fica mais verdadeiro, mais perto de quem poderia ser, mais alinhado com o que sabe, mais digno de carregar a própria história. Talvez ninguém veja o exato dia em que você rompeu. Talvez não tenha foto, talvez não tenha anúncio, talvez não tenha testemunha. Talvez o mundo continue girando como se nada grandioso estivesse acontecendo. Mas você vai saber no silêncio do quarto arrumado, vai saber no escuro da manhã em que levantou quando a velha versão implorava para ficar, vai saber no treino que ninguém aplaudiu, vai saber no momento em que segurou o impulso e escolheu a dignidade, vai saber na noite em que deitou cansado, mas sem vergonha, vai saber ao perceber que a sua consciência ficou um pouco mais quieta porque, pela primeira vez em muito tempo, você esteve do lado dela. Essa é uma sensação rara, uma paz sem espetáculo, uma força sem barulho, uma espécie de retorno. Não retorno para o homem que você era antes de se perder, mas retorno para algo mais fundo, a capacidade de não se abandonar. E talvez isso seja o que você mais precisava recuperar. Não motivação eterna, não euforia, não perfeição, só isso. A capacidade de não se abandonar. Porque a vida muda quando o homem para de se largar no meio do caminho, quando para de tratar a própria dor como justificativa para a própria ruína, quando para de confundir liberdade com desordem, quando para de viver dividido entre o que sabe e o que faz. Existe uma cena interna que muitos homens conhecem. A janela abre, a rua está fria, o céu ainda não decidiu se amanhece de vez. O quarto tem aquele silêncio de recomeço. A cama ficou para trás. O rosto ainda está marcado de sono, mas os olhos já não estão mortos. É aí que a nova fase começa. Não quando tudo em você está pronto, mas quando a versão antiga deixou de comandar. Talvez você ainda carregue cicatrizes, talvez ainda exista culpa pelo tempo perdido, talvez ainda doa lembrar de quantas vezes você caiu, adiou, se sabotou, se escondeu, se diminuiu. Tudo bem, as cicatrizes não anulam a reconstrução. Elas podem se tornar lembrança viva do preço de se abandonar. Tem dores que não voltam para te ferir, voltam para te manter lúcido, e você vai precisar dessa lucidez, porque o velho ciclo sempre tenta voltar vestido de algo inocente. Ele bate na porta como conforto, como exceção, como pausa merecida, como só hoje, como nostalgia do caos conhecido. Mas agora você sabe, agora você reconhece a voz, agora você entendeu o custo, agora você já viu o que acontece quando cede demais. Então, não trate a sua nova vida como algo casual. Proteja, honre, alimente, respeite. A sua rotina não é banal, é muralha. O seu sono não é detalhe, é proteção. O seu treino não é vaidade, é lembrança de comando. A sua palavra cumprida não é obrigação, é reconstrução do caráter. O seu foco preservado não é exagero, é defesa da alma. E um dia, sem perceber exatamente quando, você vai olhar para trás e ver a distância. Vai lembrar do homem que acordava pesado, do homem que vivia prometendo, do homem que arrastava os dias, do homem que fugia do espelho, do homem que chamava decadência de fase, do homem que já não confiava em si, e alguma coisa dentro de você vai sentir um silêncio diferente. Não arrogância, gratidão dura, a gratidão de quem sabe o que precisou morrer para que o novo pudesse nascer, porque essa é a verdade final. Alguns ciclos só se
se quebram quando uma identidade é enterrada. A versão que negocia demais, a versão que se trai fácil, a versão que precisa sentir para obedecer, a versão que transforma dor em desculpa, a versão que chama de destino aquilo que ela mesma alimenta. Essa versão precisa acabar, não pela força do ódio cego, mas pela seriedade do amor próprio reconstruído. Amor próprio não é se poupar de tudo, às vezes é se exigir, é se corrigir, é se levantar, é se interromper, é se proteger daquilo que te destrói, mesmo quando isso exige desconforto. No fim, quebrar o ciclo não é apenas voltar a produzir, voltar a treinar, voltar a organizar a vida. É voltar a se tornar alguém que você consegue admirar em silêncio. E talvez seja isso que faltava. Talvez o seu cansaço não fosse só físico. Talvez fosse o peso de conviver com uma versão sua que já não podia continuar existindo. Então, escuta isso como se fosse a última fala antes da porta se abrir. Você não nasceu para viver em repetição humilhante. Você não nasceu para passar anos negociando com a própria fraqueza. Você não nasceu para chamar de normal o que está te apagando. Você não nasceu para assistir de longe a vida que poderia construir, mas também ninguém vai quebrar esse ciclo por você. A mão que fecha essa porta é a mesma mão que abre a próxima. É a mão que desliga a tela, que arruma a cama, que puxa o peso, que escreve o plano, que limpa o ambiente, que segura o impulso, que cumpre o combinado, que escolhe o desconforto certo, que volta a agir como homem diante da própria consciência. Talvez hoje, depois desse vídeo, não exista aplauso. Talvez exista só silêncio. Ótimo. É no silêncio que homens se refazem. É no silêncio que promessas viram ação. É no silêncio que a vergonha começa a perder força. É no silêncio que a rotina deixa de ser cárcere e vira caminho. É no silêncio que o velho eu vai ficando sem alimento. É no silêncio que a nova identidade aprende a respirar. Então, quando esse vídeo terminar, não procure mais uma descarga rápida de inspiração. Levanta, vai até a sua vida, olha para ela sem filtro, escolhe uma ruptura concreta, depois outra, e não porque está empolgado, mas porque finalmente entendeu que continuar como estava já era insuportável demais. Se esse vídeo falou com a parte de você que ainda quer renascer, deixa o like para marcar esse compromisso, se inscreve no canal para continuar comigo nessa jornada de reconstrução masculina e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa matar o velho ciclo antes que ele enterre mais anos da própria vida. Porque existe uma porta diante de você, atrás dela a mesma vida de sempre, os mesmos impulsos, as mesmas desculpas, as mesmas noites vazias, os mesmos dias sem pulso, o mesmo homem se perdendo devagar. Diante dela, outra coisa. Não uma vida fácil, não uma vida sem dor, não uma vida sem luta, mas uma vida limpa, uma vida honrada, uma vida em que você volta a se respeitar, uma vida em que o seu olhar não foge, uma vida em que o seu corpo participa, uma vida em que a sua palavra pesa, uma vida em que o tempo para de ser desperdício e volta a ser matéria de construção. A porta está aí. Sempre esteve, mas ela não abre para quem só observa. Ela abre para quem decide atravessar. E às vezes atravessar não é um gesto grandioso, é apenas isso. O despertador toca, o quarto ainda está escuro, o mundo ainda não sabe nada sobre a guerra que você venceu por dentro. E mesmo assim, você levanta.